estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E eu queria falar hoje aqui, nesse texto, de algumas coisas que são essenciais para nós, que são verdades teológicas, são verdades para a vida, e são verdades, valores, que nós não podemos abrir mão de forma alguma. E esse texto aqui tão pequeno, nele está incutido verdades, grandes verdades, que se nós fôssemos para falar de cada ponto aqui teologicamente, levaria dias para se falar. Dentro de um pensamento, de ações que acontecem aqui, que são verdades que modificam a nossa vida, que são verdades que ela tira a ansiedade do nosso coração, que são verdades que não dá espaço para a depressão, são verdades que não dá espaço para a incredulidade. Em poucos textos que relata a ascensão de Jesus, que relata esses momentos que Jesus teve com os discípulos, 40 dias antes da sua ascensão, da sua subida ao céu, depois da sua morte e ressurreição, como também verdades que cabe a cada um de nós em obedecer e esperar, assim como Jesus havia dado uma ordem para eles. Um outro fato é que a presença do Espírito Santo, que a ação do Espírito Santo, para nós, ela tem que ser essencial. Eu vejo aqui na vida dos apóstolos, desses homens, uma atitude de coragem tão grande, mas tão grande. Se você parar para pensar no texto, você vai ver que esses homens, eles não estavam preocupados com aquilo que eu citei aqui no início, dando exemplo daquilo que para nós são importantes para a vida. Eles não estavam preocupados com nada disso, eles estavam apenas interessados nessas verdades que estão contidas aqui. E quais são essas verdades? Antes de eu falar delas, o livro de Atos, para quem não sabe, ele é um segundo livro, na verdade uma continuação de um livro, que é o livro de Lucas. O Evangelho de Lucas, escrito pelo Lucas, que era um médico e que acompanhou o apóstolo Paulo,
é o mesmo que trata aqui o livro de Atos e relata essas histórias. E ele decidiu no coração dele fazer um relato da vida e da história de Jesus. Então, quando você começa o livro de Lucas, você vai ver que ele procurou de forma minuciosa, buscando todos os relatos de irmãos que estavam vivos, de pessoas. O livro de Lucas começa falando sobre isso, de pessoas que sabiam da história de Jesus, e ele relata no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, toda a história de Jesus. Ele é o único que fala da história de Jesus, que Jesus foi no templo aos seus 12. Ele conta um pouco do relato dessa idade da infância de Jesus. Ele não andou com Jesus, ele nunca viu Jesus como Pedro, como Mateus, os outros apóstolos, que ele relata aqui, mas ele também é o único que conta agora no livro de Atos a ascensão de Jesus. Você vê que Mateus, João, nem nas cartas de Pedro relata essa subida de Jesus ao céu, mas Lucas relata. Por quê? Porque Lucas, ele quis a história de forma detalhada. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele teve uma atitude de fazer tudo conforme os requisitos de um historiador pudesse fazer naquela época. Ele fez um trabalho de investigativo. Ele pegou relatos, ele foi lá, compilou, escreveu e foi fazendo. Saiu o livro de Lucas. Aí depois vem o livro de Atos, que é a continuação. Você vê que o texto, ele diz assim, fiz o primeiro tratado. Que primeiro tratado é esse? É o Evangelho de Lucas. Ele está se referindo ao primeiro tratado, ao Evangelho de Lucas, que relata a história de Jesus, ao ministério de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E ele endereça a alguém, a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer, pregar e a ensinar. Já o livro de Atos já não é mais a história de Jesus, é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo por meio da igreja. É a história da igreja, quer dizer, o livro de Atos é um segundo livro, olha que interessante isso, de uma história que ela não tem ponto final. Você acredita que o livro de Atos ainda está sendo escrito, irmãos? O livro de Atos é o único livro que termina de forma abrupta. Quer dizer, acabou, não tem fim, não tem um final na história. Por quê? Porque a história do livro de Atos, ela continua. Porque a história e a ação do Espírito Santo ainda continua sobre a igreja, sobre o mundo, sobre as vidas. E é isso que eu quero dizer para você, que o essencial muitas das vezes colocamos de lado. Nós muitas das vezes vemos para a igreja, queremos ouvir uma palavra muito linda, muito bem elaborada. Queremos ouvir, muitas das vezes, não digo só aqui, mas em muitos lugares, quero ouvir, às vezes, jargões, quero ouvir mensagens prontas, frases prontas, que vão alimentar o ego da pessoa. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos a ação do Espírito Santo na vida da igreja e na vida individual dos homens, dos apóstolos e dos homens de Deus, que relata no livro de Atos, e se você olhar com os olhos espirituais, ler e meditar como a ordem das Escrituras nos manda, você vai olhar para o livro de Atos e vai falar assim, meu Deus, eu não sou crente. Eu de fato não vivo a presença de Deus como eu deveria viver de fato. Eu ainda não estou no nível espiritual que de fato eu deveria estar. Quando eu olho para o livro de Atos, eu penso isso, irmãos. Quando eu olho para o relato de Pedro passando, e a sombra dele diz, né? Alguns dizem que não, mas diz que os enfermos se colocavam ali para receber ali a cura. Paulo que envia os seus lenços e demônios são expulsos. Quando eu olho para o relato da história do livro de Atos e ver Paulo e Silas presos, e eles começam a orar e cantar, e Deus treme a prisão, e as cadeias se quebram,
e as portas de todos os presos se abrem. Eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vejo o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Uma igreja que está ali com medo do Império Romano, dos soldados romanos, da perseguição, mas uma igreja que está aguardando a promessa do Pai. E essa promessa que está aqui, que ele diz assim: que de mim ouviste, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse relato foi dado lá em Lucas. A Bíblia diz que 2 discípulos não quiseram esperar e foram rumo no caminho de Emaús. E Jesus apareceu para eles, falou assim: qual que é a promessa? Não é para aguardar em Jerusalém? E aguardar em Jerusalém, naquela época que Jesus acabara de morrer e ressuscitar, diante da situação que aconteceu, era a morte na certa. Qualquer discípulo de Cristo ficaria com medo de ficar em Jerusalém. Aqueles dois falaram: vamos embora. Jesus morreu, a gente não sabe o que aconteceu, vamos embora. Eu não vou ficar para morrer também. Quer dizer, eu não vou pagar para ver. E esses homens vão, Jesus aparece para eles, eles retornam para Jerusalém e vêm junto com os discípulos aqui, que são os 120 irmãos que estão reunidos aguardando a promessa que o Pai havia feito. Você sabe que a presença de Deus, irmãos, não é um arrepio da pele, dos pelinhos da cabeça, das costas. Não é simplesmente uma emoção ao ouvir um louvor. Não é isso, não. Eu estou falando de uma presença real que habita dentro de nós, que é um poder tão magnífico, tão extraordinário, que faz da nossa vida medíocre uma vida maravilhosa, independente da circunstância que você esteja vivendo. Independente da situação que esteja a tua casa, a tua vida, a tua família, independente do que esteja acontecendo hoje na sua vida, a presença de Deus, ela tem que ser essencial para você. Talvez você fale para mim assim: mas eu preciso de dinheiro. Não, você precisa da presença do Espírito Santo. Sim, precisamos de dinheiro, mas o essencial é a presença do Espírito Santo. Eu preciso de um milagre numa área da minha vida. Não, primeiro você precisa da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É claro que se nós fôssemos falar da doutrina do Espírito Santo, da forma e da ação do Espírito Santo, falar da Trindade, falar da forma como o Espírito Santo de Deus age através de nós, por meio de nós, nós levaríamos tempo e horas para tratar esse assunto aqui. Mas nesses versículos pouco, nós percebemos que há uma ação extraordinária do Espírito Santo ali na vida da igreja. Essa verdade, ela nos faz abrir os nossos olhos para outras verdades. Verdades relacionadas à salvação, verdades relacionadas à graça, verdades relacionadas à cruz de Cristo. É você olhar para o Evangelho e olhar para a cruz e você dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. É você olhar de forma para a cruz, para o sacrifício de Jesus e dizer: isso de fato é o poder de Deus, que salva, que liberta, que cura, que restaura a vida do homem. Tem muita gente na igreja que não entendeu ainda o Evangelho da cruz, irmãos. São religiosas por nascença. Eu não digo só aqui, mas eu digo de forma geral. Não entenderam o que é a cruz de Cristo. O que o sangue derramado na cruz, ele tem o poder para purificar o pecado do homem. Mas somente entende quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. Infelizmente hoje em dia, irmãos, tem muitas pessoas que elas não estão cheias da presença de Deus. Elas não estão cheias. Mas é preciso nos encher do Espírito Santo. É
preciso, é uma ordem imperativa. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Não é para ficar pela metade, não é para ficar 2 ml, 3 ml no sentido, falando, no sentido popular, para expressar o fator de encher. É preciso se encher até transbordar. E essas verdades que estão contidas aqui, irmãos, é que quando Jesus diz para eles assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, impera o medo, porque é uma perseguição. Jesus havia morrido, ressuscitado. Haviam dito que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então, a situação era uma situação tensa para eles. E aguardar em Jerusalém, irmãos, era ruim para eles. Então o que eles fizeram? Foram para o cenáculo e ficaram lá escondidinho. Estava rolando uma festa. Porque Jesus morreu na sexta-feira. Na Páscoa ele ressuscitou. E depois de 50 dias haveria a festa chamada Festa dos Pentecostes, que é a festa dos 50 dias. Essa festa, ela começa a ocorrer no momento que eles estão ali. Porque Jesus morreu. Aí, ressuscitou. Jesus ficou aparecendo para eles durante 40 dias. 40 dias Jesus ficou aparecendo para eles, ensinando ainda a eles e falando acerca do reino. E Jesus reafirmou que eles deveriam permanecer em Jerusalém. E em Jerusalém não era o melhor lugar. Então, o que nós aprendemos aqui com esse texto que nos faz pra gente, que nos ensina a esperar em momentos difíceis? Porque havia uma promessa. Você sabe que todas as vezes que recebemos a promessa de Deus, em qualquer área da nossa vida, que nós ouvimos a palavra e a gente temos a certeza que é uma promessa, as coisas pioram, as coisas ficam difíceis, aperta de um lado, aperta do outro. E agora, o que eu vou fazer? Vou correr do problema? Vou fugir do problema? O que eu vou fazer? Não, espera, porque há uma promessa. Maior do que o problema, maior do que a dificuldade, é a promessa. E isso estava inculcado na mente deles, porque eles deveriam aguardar a promessa que do Pai havia prometido a eles. E eles ouviram de Jesus. E Jesus fica em Jerusalém. Não é o melhor lugar? Fica em Jerusalém. Porque é lá que Deus vai cumprir a promessa que Ele prometeu. E para você ficar e fazer numa condição que não dá para se fazer e nem se esperar, sabe o que entra aí, irmãos? O que nós devemos aprender? A obediência. A obediência é um fator que nós, desde pequenos, devemos aprender a obediência. Devemos ensinar aos nossos filhos a obediência. É um princípio que é tão bíblico e tão bom para a sociedade, quando ensinamos os nossos filhos a obedecer, que ele tem que obedecer os pais, que ele tem que obedecer os professores da escola, que ele tem que obedecer a autoridade social, que ele tem que obedecer a autoridade lá no trabalho. Então, nós ensinamos isso já desde criança aos nossos filhos, que o princípio da obediência é um princípio que nos governa e que nos orienta e nos norteia para o sucesso, para o milagre, para muitas coisas que nós precisamos. Mas o fator não é para o que vamos chegar. O fator é pela obediência em obedecer por si mesmo. Mas a obediência, ela resulta em qualquer âmbito. Em qualquer âmbito, ela vai resultar em ações que vão nos mostrar que valeu a pena obedecer. E você olha para a Bíblia, Deus havia dado uma ordem para Adão e para Eva. E eles rapidamente, prontamente desobedeceram. E a desobediência tem o seu fruto, assim como a obediência também tem o seu fruto. Eles desobedeceram, pagaram um preço pela desobediência. A Bíblia diz que quando Saul quis sacrificar a Deus e foi dada uma ordem para que eles matassem os animais e matassem o rei, e que ele poupou o melhor dos animais, quando ele retorna, Samuel disse para ele:
melhor é obedecer do que sacrificar. Então, a Bíblia é bem clara que o princípio da obediência, ele gera para nós, em qualquer âmbito, que nós aplicamos esse princípio, bênçãos para as nossas vidas. Quando um filho que cresceu no princípio da obediência, ele terá a bênção ocasionada em resultado desse princípio na vida dele. A gente sabe que quando nós desobedecemos, sofremos a pena, sofremos o resultado e o fruto da nossa desobediência. Então, o que acontece aqui? Obedecer em tempos difíceis, obedecer na condição que eles se encontram aqui, difícil. Eu disse aqui que 2 deles preferiu pegar o caminho de Emaús. Jesus foi, se encontrou com eles e abriu as escrituras para eles, para que eles entendessem. Quando eles entenderam quem era Jesus, que eles viram que quem estava ali era Jesus, eles retornaram para Jerusalém. Olha o que acontece. E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Eu pergunto para você, você está esperando a promessa do Pai? Você está esperando, aguardando aquilo que Ele prometeu para você? Eu vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que há uma promessa sobre nós, o diabo ele vem primeiro com o prato. O diabo chega na frente e diz: olha, a promessa está demorando. Foi isso que ele fez com Abraão. A mulher de Abraão falou assim: está demorando, Deus não vai cumprir a promessa. E olha que aqui era só 10 dias, viu, irmãos? Com 10 dias, 2 já pegou outro rumo. Com 10 dias que a promessa se cumpriu, quando eles receberam a ordem. Depois da ordem que Jesus dá para eles aqui, depois dos 40 dias de aparição, que Jesus manda eles ficar em Jerusalém, ele falou assim: não depois desses dias eles receberiam a promessa. Abraão desobedeceu e se precipitou em não esperar a promessa. Então na Bíblia nós vamos ver homens que aguardaram a promessa. Muitos deles nem receberam, mas aguardaram a promessa. Eu sei que é difícil esperar. Todas as vezes que a gente fica precipitado em alguma situação, quando éramos meninos, nossa mãe falava assim pra gente: mas menino, você ficou 9 meses na barriga esperando, por que você não pode esperar agora? Aí eu vi assim: apressado come cru. São essas frases que nos ensinavam verdades, que nós ouvíamos de nossos pais porque estávamos apressados em alguma situação. Então muitas das vezes nós queremos que aquilo que nós esperamos se cumpra, e queremos dar uma força para Deus, queremos ajudar Deus em certo sentido. E quando queremos ajudar Deus em certo sentido, atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar. Então eu digo para você: obedeça, aguarde a promessa, não se precipite, não tome nenhuma atitude precipitada em nada, só aguarde a promessa de Deus na sua vida. É claro, irmãos, que a promessa era o derramamento do Espírito Santo. É derramado o Espírito de Deus sobre eles. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 2, que quando eles estavam reunidos, orando, ali, a Bíblia diz que veio um som, eles ouviram como um som veemente, vindo dos quatro cantos. E aquele vento tomou aquele ambiente de tal forma que todos foram tomados pela presença de Deus. E nós precisamos. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, hoje não vemos mais isso. Vidas eram curadas e hoje não vemos mais isso. A pessoa entrava na igreja, ao ouvir a palavra, a pregação, elas se arrependiam, se jogavam no chão e choravam dizendo: eu quero aceitar Jesus. E hoje não vemos mais esses sinais. Mas por quê? Porque estamos abrindo mão da presença e da ação do Espírito Santo. Aleluia.
Quem está entendendo, diga amém. Você sabe que o coração dos discípulos estava tão ansiosos, que eles fazem perguntas que também fazemos muitas das vezes. Algumas coisas criam ansiedade no nosso coração, e a gente fica fazendo perguntas que já estão respondidas. Nós somos tão fracos com a nossa mente, com a nossa percepção, que ficamos fazendo perguntas que já foram respondidas, que estão ali diante dos nossos olhos, que já foram faladas, que já foram explicadas. Mas a ansiedade, ela tapa a nossa visão, ela tapa os nossos ouvidos, porque não queremos receber o que nos é dado e aguardar e esperar, como a Bíblia nos ensina. A Bíblia é clara, irmão, tem que ter paciência. Diz lá aquele apresentador de futebol, a regra é clara. Aqui nós falamos, a Bíblia é clara. Quando se diz de paciência, toda a história da Bíblia fala de homens que tiveram paciência, principalmente Jó. Jesus dá testemunho da paciência de Jó. Viste a paciência de Jó? E ter a paciência não é que a pessoa que não tem atitude de ação. Às vezes aquela pessoa que dificilmente age diante de algumas circunstâncias. Não é a pessoa paciente, não é essa. O salmista Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Se você esperar com paciência no Senhor, a tua vida vai ser diferente. Até quando você espera. Agora, se você espera com paciência no homem, se você espera com paciência no governo, se você espera com paciência achando que o Lula vai salvar o Brasil, que o Bolsonaro vai salvar o Brasil, você vai ficar com o coração impaciente. Se a gente achar que a esquerda, que a direita pode nos dar a direção para a nossa vida mudar, é claro, irmãos, peraí. Ter um posicionamento político não é errado nem pecado. Lutar por verdades que nós acreditamos ser elas verdades, e elas não são verdades da direita, elas são verdades da Bíblia. Quando nós se posicionamos contra o aborto, quando nós se posicionamos contra essa agenda homoafetiva, quando nós nos posicionamos contra as ideologias, são posicionamentos cristãos verdadeiros que nós temos que lutar. Nós esperamos de fato naquilo que Deus tem para a nossa vida. E as perguntas que os apóstolos fazem é as perguntas que fazemos sempre. Senhor, quando é que essa situação vai mudar? É agora? É hoje? É amanhã? Sabe por quê, irmão? Eles esperavam um posicionamento político de Jesus. Eles tinham um posicionamento que Jesus, a ideia deles é que Jesus seria um governante, um rei político poderoso, que viria e estraçalharia o poder de Roma. Eles aguardavam nesse homem, no homem Jesus, um rei político, que não poderia, não era a missão de Jesus, esse poder de resolver esse problema dessa forma. Não era essa a missão de Jesus. A missão de Jesus era converter os corações humanos, era mudar os corações, era transformar as vidas, era abençoar vidas, era trazer o céu para o coração do homem. E eles faziam essas perguntas: Senhor, quando é que vai ser? Quando que tu vai restaurar o poder de Israel? Quando é que o Senhor vai mudar a nossa história? E ele falou assim: olha, não pertence a vós saber os tempos e nem as estações que Deus determinou pelo seu poder. Eu acho legal o interesse da molecada aqui da igreja, esses dias atrás, em querer saber sobre o futuro, né? Sobre a volta de Jesus, que é bíblico isso, o retorno de Cristo, né? Quando é que Jesus volta? Que dia que vai ser? A Bíblia não diz qual dia que Jesus vai retornar. Jesus diz assim: olha, nem o filho sabe o dia. Aí a gente vê na internet pessoa lá fazendo cálculo e marca o dia de Jesus voltar. A gente vê na internet: ó, eu sei que Jesus está perto de retornar, irmão, tenho certeza disso.
A igreja, ela é a igreja da última, nós somos a igreja da última geração mesmo. Falta muito pouco para o retorno de Jesus, mas o dia a gente não sabe. E a pergunta dos discípulos é: quando é que vai ser, Jesus? Quando é que é o seu retorno? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Porque o crente que sabe que Jesus vai voltar, ele está sempre preparado. Ele está sempre preparado. Nós aprendemos na escola dominical que há pessoas que são como aquela parábola, que pensa que o servo que recebe uma ordem, que ele fala: o meu senhor vai demorar. Então ele começa a espancar os servos, ele começa a beber, ele começa a viver uma vida de prazer, a chutar o pau da barraca, a viver de forma regalada, até o dia que o Senhor daquele servo retorna. E a Bíblia diz que aquele servo que o Senhor, quando retornar, encontrar ele servindo a Deus, esse será colocado em muitos bens. Então nós temos, de fato, realmente perguntas que já temos a resposta. Não é só simplesmente questão do retorno de Jesus. Eu digo mais por questões que envolvem a nossa vida, algumas áreas da nossa vida, que ela já tem a resposta, a Bíblia já tem a resposta, mas nós somos teimosos. Às vezes nós chegamos num texto bíblico e olhamos o que a Bíblia está dizendo e a gente fala assim: esse texto não é para mim não. Não, isso aqui não. Não, esse texto não. Até virar a página. Tem gente que assim, que pega a Bíblia, né? O povo ansioso pega a Bíblia e fala assim: Deus, fala comigo. Isso chama bibliomancia, né? A pessoa que quer saber se pode fazer, se não pode fazer, se vai, se não vai, se é para ir, se não é para ir. Aí Deus quer falar comigo, Deus. Aí vai lá, aí faz aquela oração rápida, não ora nunca, mas faz aquela oração rápida, e fecha o olho, pá, e põe o dedo assim. Aí o texto que caiu, aí se não caiu no texto que ela gostou, que a pessoa gostou, aí ela fecha de novo e fala: peraí, Senhor, deu algo errado aí, e abre e põe lá o dedo. E às vezes até mira de vez em quando, para ser um pouco mais, né? Vai lá nas partes onde fala mais coisa boa, aí pensa assim um pouco e abre para os textos mais legais, né? Para ver o que Deus tem para falar. E às vezes Deus já falou, Deus já tratou, e a gente continua com as mesmas perguntas. Por causa do quê? Por causa do nosso coração ansioso. Por causa do nosso coração ansioso, que não sabe esperar a promessa de Deus. E os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que vai ser? Não importa. Tem pergunta que Jesus não vai responder, irmãos. Tem coisas, tem questionamentos que ele vai falar assim: filho, já, isso aí nem vou te falar nada. Mas Senhor, você precisa falar comigo. Não, nem vou responder. Porque não importa, não cabe a você saber disso. Não cabe a vocês querer saber sobre isso. Porque o que Deus estabeleceu está estabelecido, irmãos. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus, porque o que Ele estabelece está estabelecido, pronto e acabou. A gente tem que aceitar. Está ruim? Aceite. A gente fala assim: aceita que dói menos. Mas não quer dizer que a situação vai ficar assim para o resto da vida. Porque nós temos a esperança de que uma hora as coisas vão mudar. Nós temos a esperança que uma hora essa situação que você está vivendo, Deus vai chegar igual o texto capítulo 2 que fala que de repente, aqui o livro de Atos está falando isso. Capítulo 2 diz que de repente Deus havia feito a promessa, eles estavam aguardando, e de repente, né? De repente aconteceu. Esse de repente de acontecer é a promessa assim, na cabeça dos discípulos foi um de repente, mas no plano de Deus era o dia de Ele cumprir a promessa. Então aguarde o teu coração, diga assim com o teu coração. A gente tem que conversar com a gente mesmo, sabia, irmãos? Nós precisamos conversar conosco mesmo, parar, sentar e começar a conversar com a gente. É igual o salmista diz para a própria alma dele: porque te abates, minha alma. Ele está conversando com a alma dele. Às vezes isso aí é mais terapêutico que você ir lá no psicólogo. Terapêutico que você se deitar lá
na cama lá do divã do terapeuta e começar a abrir teu coração. Às vezes é melhor você parar e falar assim: por que te abates, ó minha alma? Por que você está batida dentro de mim? Mas sabe o que ele diz? Espere em Deus. Aleluia. Eu estou falando contigo hoje, irmão. Espere em Deus. Essa é a resposta. Porque ainda o louvarei. Enquanto você não tem paciência, você vai ficar rodando no deserto. Você vai ficar andando no deserto. Até o dia que você falar: Senhor, eu me rendo. Eu já briguei com Deus, eu já lutei com Deus. Eu já fui para lá e Deus mandou eu para cá. Eu fui para cá e Deus falou que era para ir para lá. Eu já fiz tudo que não era para fazer, que Deus havia mandado fazer, mas eu não fiz que era para ser feito. Aí você olha, para e está no mesmo lugar. Está na mesma vida. Está na mesma situação. Então, eu digo, a pergunta já foi falada, a pergunta já foi respondida. O que cabe a você é fazer o que Ele te mandou fazer. O que cabe a você é cumprir o que Ele mandou você cumprir. Diga amém. Mas recebereis poder, ou a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O contexto de terra geográfica conhecida deles é isso aqui. Jesus falou assim: aonde vocês for, vocês vão ser a minha testemunha. Porque a virtude do Espírito Santo vai vir sobre vocês. Porque a essência do cristão é a presença de Deus. É se encher da presença de Deus. Porque se você não está cheio da presença de Deus, de alguma coisa você está cheio. E sabe o que muitas das vezes as pessoas estão cheias? Não é de ódio, não é de orgulho, não é de si mesma. Tem muita pessoa cheia de vazio. Até paradoxo que eu estou falando isso aqui, irmão. Não tem como ser vazio e estar cheio. Mas tem pessoa cheia de vazio. A pessoa olha para dentro dela mesma e ela está tão cheia de vazio que ela não sabe o rumo da vida dela. Que ela perde, sabe, a direção, perde o controle, perde, sabe, a paciência, perde tudo aquilo que Deus prometeu para ela. Enchei-vos do Espírito, para que vocês recebam a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O Espírito Santo, como eu falei, que ele não é uma fumaça, ele não é uma pombinha. O Espírito Santo não é uma força ativa, como as pessoas falam. Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. É uma pessoa poderosa. É o próprio Deus que veio habitar dentro de nós, que nos revestiu da sua autoridade, do seu poder. Você não está sozinho. Você não vai. Um dia eu fiquei tão ruim, mano, eu estava tão ansioso. Isso foi em 2011. Eu tinha sofrido um acidente de carro e eu fiquei sem carro. Quando você acostuma com carro, o pastor precisa de carro e não tinha condições de comprar um carro. Situação ruim, complicada. A esposa quebrou o braço, o carro deu perca total. Eu falei: poxa vida, o primeiro carro que eu ganho, o diabo vai lá e põe um outro camarada para bater no meu carro. Graças a Deus meus filhos não estavam. Minha esposa fraturou o braço 8 partes. Foi um momento muito difícil da nossa vida. E eu fiquei questionando Deus, irmão. Meu Deus, poxa, você me traz uma terra. Esse é o primeiro carro que eu ganho, que eu tinha ganhado o carro. Me dá um carro e acontece isso. Foi tirar o pirulito da boca da criança, sabe? Todo feliz com o carro. Todo feliz. Não era um carro bom, só quebrava. Mas eu estava muito feliz, irmão. Estava muito feliz. E o maldito Satanás põe uns caras bêbados na estrada, na pista, e na montanha, e pá! No meu carro. Eu falei: meu pai, morri, Jesus. Porque ficou tudo branco assim, irmão. Até eu acordar assim na hora, tava aquele branco, que quando eu vi assim, eu falei: meu pai, tô vivo. Olhei pro lado da Michelle, a Michelle tava assim, ó. Eu falei: tá viva, graças a Deus.
Aí eu olhei para fora assim do carro, o carro todo amassado, saindo fumaça. Eu já saí do carro e aí todo mundo começou a parar o carro, o outro carro todo amassado. Eu falei, já morreu todo mundo também. E eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Eu fiquei com o coração apertado, mas foi um ano difícil. Foi pior do que o 2020, viu, irmão? Para mim. 2020 foi ruim, né? 2021 também. Mas aquele 2011, irmão, pensa, foi o ano do Satanás na minha vida. O ano das trevas mesmo. Eu fiquei ansioso. Fiquei questionando, fiquei com raiva. A esposa já não queria nem ficar aqui. E eu falei, caramba. Aí eu fui parar no hospital, irmão, ansioso. O coração palpitava. Por quê? A ansiedade deixa a gente ruim, irmãos. Deixa a gente mal. Aí eu não tinha carro, o coração pensando que ia morrer já. Aí ligava para um para me atender, não atendia. Aí alguém me levava no hospital. E chegava lá, ao médico. Você trabalha de quê? Eu falei, sou pastor. Ah, então, isso é estresse, isso é ansiedade. E aplicava diazepam na minha veia. Diazepam, né? Diazepam, pessoal. Mas foi umas 3 vezes, né, Michel? Umas 3 vezes fui parar no hospital. Eu pensei que eu ia morrer, irmãos. Pensei que ia morrer. Porque ansiedade, medo, não acreditei no poder de Deus, não acreditei naquilo que Deus havia prometido. Não estava acreditando, mesmo pastoreando, pregando todo domingo na igreja, dando palavra de esperança para os irmãos, mas o meu coração estava ansioso, estava temeroso. Mas tem coisas, irmãos, que Deus faz na nossa vida, para me encerrar, que é uma outra verdade. Todo o contexto que eles estavam vivendo, ele falou assim, olha, vocês vão ser testemunhas minhas lá em Jerusalém, lá em Samaria, vocês vão ser até os confins da terra. Até o confim da terra vocês vão me testemunhar. E a palavra que é usada no grego para testemunha é mártir. Toda vez que a palavra está testemunha na Bíblia, no grego é a palavra mártir, né? Martírio, que nós usamos como mártir. E a palavra mártir para nós hoje ela se tornou um sinônimo de alguém que morre por uma causa, né? Assim como os discípulos naquela época. Quando Jesus está dizendo só, vocês vão ser meus mártires, vocês vão ser minha testemunha, porque a virtude do Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão testemunhar a meu respeito. Vocês vão falar de mim a meu respeito em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até no Brasil, no Japão, até os confins da terra. Vocês vão testemunhar. E sabe onde está o nosso maior testemunho, irmãos? Não é na nossa prosperidade, não é nos milagres, não. Mais que a gente contemos isso como um milagre e testemunhamos que é muito bom, mas nosso maior testemunho que as pessoas ficam admiradas é quando você está na prova, é quando a tua vida está uma desgraça e você continua louvando ao Senhor, você continua adorando. Está pior, está ruim, a situação não está boa, está faltando dinheiro, o negócio está ruim, é doença, é coronavírus, é um monte de problema que acontece e você está de pé na presença de Deus, glorificando ao Senhor, orando, e o diabo fica confuso e as pessoas olham para você e dizem assim, como pode? É Deus na vida dele, é Deus na vida dela, como pode? É aí que você se torna uma testemunha de Jesus. É claro que não é só nesses problemas. Naquela época os discípulos morreram como mártires para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus morreu na cruz e Ele está vivo e Ele está pronto para nos ajudar em qualquer situação, em qualquer problema, em qualquer dificuldade, porque Ele prometeu, eu estarei convosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Ele não colocou critérios, Ele disse assim, eu vou estar contigo. Então com esse problema que você está vivendo, Jesus está contigo. Lá no seu trabalho, Jesus está com você. Lá onde você está vivendo a maior dor da sua vida, Jesus está com você, meu irmão. É aí que Ele se mostra poderoso na nossa vida. É aí que nós testemunhamos quanto Ele é fiel. Porque a palavra mártir na sua essência é fiel testemunha.
Então quando você está passando pela dor, pela dificuldade, e você está chorando, mas você não arreda o pé da presença de Deus, todo mundo olha, as pessoas olham e dizem assim: olha, está vendo como essa pessoa tem fé, olha como que é o processo na vida dela, olha o que ela está superando, olha o que ele está passando, olha a vida dele, é Deus na vida dele, por isso ele está de pé, por isso ela está de pé. Então a questão é: tenha paciência, porque tem perguntas que Jesus não vai dizer, não vai responder, tem coisas que ele não vai falar, ele apenas vai te ajudar na situação, apenas ele vai consolar, vai te dar força, vai te dar virtude, para que você suporte a tua dor, a tua dificuldade. Aí, quando eles ouviram tudo isso aí, Jesus começa a ser elevado ao céu, e eles ficam olhando para o céu. Aí Jesus é ocultado por uma nuvem, chamada ascensão de Jesus. Jesus foi assunto ao céu, foi elevado ao céu, e eles ficam olhando, vendo Jesus subindo. No momento que Jesus está subindo, 2 anjos aparecem perto deles e diz assim para eles: olha, o que vocês estão olhando aí? Faz até uma pergunta meia sem nexo, porque eles são uns anjos. Ele faz uma pergunta sabendo que Jesus está sendo elevado, e os discípulos estão olhando para o Senhor sendo elevado ao céu. É uma pergunta sem nexo, mas é uma pergunta que carrega uma grande verdade que eles disseram para os discípulos: vocês estão vendo esse Jesus que está subindo aí, que vocês não estão vendo agora? Ele também há de retornar da mesma maneira que ele subiu. Essa é a nossa esperança, igreja. A nossa esperança não está no mundo, não está na economia, não está nos homens fortes das nações, não está na ciência, por mais que tudo isso nós utilizemos, porque faz parte do processo humano, da história humana, do desenvolvimento humano. Mas a nossa esperança, ela permanece no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma que os discípulos viram ele subir, um dia nós também veremos ele descer com poder e grande glória. Jesus vai retornar a este mundo, vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se partir em 2, porque Israel estará sendo perseguido pelo anticristo. E a Bíblia diz que da sua boca sairá uma aguda espada de 2 gumes. E as nações que estarão perseguindo Israel serão destruídas naquele momento. O anticristo será destruído, o falso profeta será destruído, todo o poder deste mundo será esmigalhado aos pés de Jesus Cristo, irmãos. Ele retornará com poder e grande glória. Aquele Jesus que nós falamos que morreu na cruz e que subiu ao céu, ele vai retornar nas nuvens. A Bíblia diz que todo olho o verá. Nós veremos o Senhor ao retornar do céu, aleluia, para estabelecer o seu governo, o seu reino neste mundo. Aleluia, porque a nossa esperança está em Cristo. A maior promessa da igreja é que Cristo vai retornar. E nós temos que nos preparar, igreja.